Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos falar do plano de prevenção de recaída. Esse processo que a gente trabalha no tratamento do dependente químico, ele se divide em muitas partes. Então a gente fala de habilidades de enfrentamento, autoeficácia, manejo de crise, habilidade de lidar com pensamentos e emoções, sentimentos, capacidade de lidar com as perdas. Quando o indivíduo ele entra em recuperação, é muito importante a percepção de que não é porque as drogas foram embora da sua vida que todos os problemas deixaram de existir, né? Então eu paro de usar drogas e agora a minha vida realmente tem um significado maior simplesmente porque eu parei de usar drogas. Então essa ideia é uma ideia irreal, essa é uma expectativa irreal. Essa expectativa, na verdade, quando a gente observa os tratamentos, a gente percebe que essa percepção dos profissionais na verdade, não é percepção a palavra correta. Os profissionais transmitem essa falsa esperança para os dependentes. Então, eu paro de usar drogas, tudo vai dar certo na minha vida, tudo vai funcionar na minha vida, tudo vai melhorar na minha vida, quando na verdade essa não é ah, ah, isso não é não é honesto isso, porque veja bem, você parou com as drogas, mas você tem vários motivos ainda, você tem várias formas ainda de continuar agindo de modo doentio. Você tem muitas formas de continuar agindo de modo insano, ou seja, por exemplo, vício em masturbação, vício em pornografia, são formas que o indivíduo ele continua agindo negativamente. Quando a gente fala de sobriedade, a gente está falando de um estado mental, a gente está falando de um indivíduo que agora tirou as drogas, ou seja, nós tiramos as drogas, e esse indivíduo agora ele tem a possibilidade de se desenvolver muito melhor em todas as áreas de sua vida. Então, ele pode se tornar uma pessoa melhor, financeiramente, profissionalmente, na vida sentimental, enfim, em todas as suas relações, na sua vida espiritual. Então, ele tem vários caminhos que ele pode seguir para ele poder se desenvolver como pessoa. Só que o grande problema que a gente tem é que prevenção de recaída, o foco central da prevenção da recaída, não é a droga, mas é a percepção dos passos que constituem uma vida disfuncional. Ou seja, quais são os passos que o indivíduo dá, né? Ou seja, qual caminho que esse indivíduo começa a trilhar que faz com que ele comece a perder a sua qualidade de vida. Então, o fato de você usar droga ou você parar de usar droga, não é verdade que o fato de você parar de usar droga te traz qualidade de vida. Isso, na verdade, seria muito bom se fosse verdade. Por esse motivo, quando nós falamos de prevenir recaída, nós não estamos falando de prevenir o uso de drogas. Então, a última coisa que nós precisamos observar enquanto pessoas que somos, enquanto pessoas preocupadas com a sobriedade dos nossos entes, pessoas que somos preocupadas com o bem-estar dos nossos entes queridos, nós precisamos nos preocupar com coisas maiores, nós precisamos nos preocupar com a espiritualidade, com a fala, por exemplo, o palavrão. Quando a gente fala de desenvolvimento de sobriedade, inclusive o palavrão é algo que eu gosto de usar muito para ilustrar a questão da recaída. A concepção de recaída, para muitos profissionais, sempre se relaciona com o uso de drogas. Na minha ótica profissional, não tem absolutamente nada a ver com o uso de droga. Como assim? Veja bem. O que é a recaída? A recaída é você violar qualquer padrão autoimposto, ou seja, você impôs uma regra para você se desenvolver em alguma área da sua vida. Por exemplo, não falar mais palavrão. Você consegue um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, e em algum momento você vai lá e fala um palavrão.
Você teve uma violação daquilo que você impôs para você, que era não mais falar palavrão. Mas agora vamos imaginar que você passou, você desistiu completamente de não falar mais palavrão e o palavrão voltou a fazer parte da sua vida. E isso nós chamamos de recaída. É a mesma coisa o lapso. Então, o lapso é aquele indivíduo que vai lá, faz um uso e retorna para a sobriedade. A recaída é aquele indivíduo que usou novamente, depois de meses ou até anos, sem drogas, e ele chuta o balde e vai de cara, vai em direção ao uso de drogas e não está preocupado com absolutamente nada, não está mais olhando para nenhum dano colateral, não está tá preocupado com absolutamente nada no seu estilo de vida. Ele quer usar droga novamente e não está preocupado com as consequências. Aí nós temos um problema de recaída. Esse é o problema da recaída, né? Então o indivíduo ele tem recaída aí. Então, quando você entende que o uso de droga é um padrão nocivo, você precisa fazer algo que é muito mais importante do que simplesmente não usar drogas. O que acontece são os famosos gatilhos, né? Quando a gente fala de gatilhos, a gente está falando de tudo aquilo que te empurra, né? Te impulsiona para a ideia de voltar a usar substâncias. E junto com isso, o que pode ser um gatilho? Pessoas, lugares, momentos, sentimentos, sucesso, fracasso, uma dor emocional. 75% dos casos de recaídas estão relacionados a estados emocionais negativos. Então, estados emocionais são gatilhos para recaída. Estados emocionais positivos ou negativos. E muitas vezes a gente entende, né, que são os estados emocionais negativos, mas não é verdade. Os positivos também podem nos conduzir ao uso de substâncias. E muitas vezes a grande preocupação que nós precisamos ter não é com o uso de substâncias, porque o que acontece? O uso de substâncias é o último episódio nocivo que ocorre na vida do dependente químico. Então, a partir do momento que a gente entende que o último episódio que eu enfrento é o uso de drogas, eu vejo que o problema o buraco é muito mais embaixo. Por quê? Porque eu posso, então, ficar 3, 4, 5, 10 anos sem usar drogas e, ao mesmo tempo, estar vivendo sem qualidade? Posso. E isso é muito nocivo, isso é muito ruim. Isso é muito triste. Porque você não ter qualidade de vida porque estava fumando crack, está cheirando cocaína, está se entorpecendo com álcool, está ficando alcoolizado, tendo ressaca constantemente. Você não tem qualidade de vida. Você atribui, você entende que a falta de qualidade de vida ela está ocorrendo porque você está usando droga. Agora, imagina você sem usar drogas e não conseguir ter qualidade de vida ainda assim. Como isso é nocivo, como isso é frustrante para o indivíduo. Demais, não é verdade? Então, aqui no nosso curso da Fábrica da Sobriedade, a finalidade não é droga. A finalidade é o indivíduo. Todo bom profissional, ele precisa necessariamente se preocupar com o bem-estar da pessoa, não só com o uso de droga. Porque o uso de drogas é só um problema muito óbvio. É muito óbvio que o indivíduo que usa uma droga, ele tem um problema emocional. A gente sabe disso e nós estamos de acordo com isso. De forma que o indivíduo que quer realmente ficar limpo, ele precisa gerenciar suas emoções. Porque o que empurra o indivíduo para o uso, em 75% dos casos? Estados emocionais negativos. Então, qual é a grande chave da prevenção de recaída? Gestão emocional. Então, eu preciso gerenciar as minhas emoções. O que é gerenciar as emoções? É não sentir ou aprender a não sentir determinados estados negativos. Não existe isso. Esse ensinamento é pífio. Isso não existe. O que é gestão emocional? É você saber sentir, identificar o que está sentindo e saber o que fazer com aquilo que você está sentindo e não reagir em cima daquilo que você estiver sentindo. Não importa qual seja o sentimento.
Quer seja a raiva, quer seja o amor, quer seja o ódio, a inveja, o complexo de inferioridade, porque tudo isso pode acometer um indivíduo que esteja em sobriedade, sobriedade entre aspas, que esteja sem usar drogas. Ao longo dos anos, muitos grupos fizeram esse link, né? Eles linkaram essa ideia de sobriedade com o não uso de drogas, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque você pode estar sem usar drogas e você não tem um estado emocional positivo. Você é complexado, você é preguiçoso, é acomodado, não tem higiene pessoal, não tem organização, não tem dieta espiritual. Você tem uma fala muito esdrúxula. Você não se preocupa em fazer o seu melhor. Você é desleixado, né? Você tem uma tendência a viver isolado, né? Você passa o tempo todo se trancando porque você não quer ver pessoas, você tem um comportamento antissocial, que faz parte de mecanismos de defesa do indivíduo que está no uso de drogas. Ele sabe que ele está errado, mas ainda assim ele permanece fazendo o errado. Então, quando a gente fala de sobriedade, a gente está falando o seguinte, ó, peraí, eu sei que eu preciso parar de usar droga. Todo dependente químico, quando nós realizamos a abordagem, ele sabe que ele precisa parar de usar droga. Isso é muito evidente para ele. Mas ele não considera a mudança comportamental algo importante. Ele não considera, por exemplo, que a masturbação é algo nocivo para a sobriedade dele. Ele não considera que falar palavrões é nocivo para a sobriedade dele. Ele não considera que ouvir aquelas músicas que ele ouvia na época de uso pode se tornar um gatilho para ele retornar ao uso de substâncias. Porque muitas vezes o maior erro que os profissionais cometem nas abordagens é se preocupar com o uso de droga do indivíduo e não com o indivíduo. E nem com o estilo de vida do indivíduo. Então, eu tiro a droga, você deixa de ter um estilo de vida doente? De forma alguma. Você está sem drogas, mas você continua com um estilo de vida completamente doente. Desequilibrado, disfuncional. Teu estilo de vida está horrível. Poxa, mas isso é frustrante. Sim, mas geralmente é esse ensinamento que as pessoas passam dentro da abordagem ao dependente químico. Então, o dependente químico, na maior parte das vezes, ele é mal abordado, porque o dependente químico ele não pode ser olhado como alguém que usa drogas. Não, ele precisa ser olhado como um indivíduo. Quando o profissional ele olha para o dependente químico e ele não vê um dependente químico, mas ele enxerga primeiro alguém que tem muitas vezes problemas emocionais complexos, traumas, baixa autoestima, mágoa, sofreu abusos na infância, ou seja, ele vê um indivíduo, ele vê um coração, ele vai conseguir tratar esse indivíduo de um modo mais completo. Porque é sempre o que eu costumo falar para os meus alunos é o seguinte: tratar a dependência de drogas é muito fácil, não temos dificuldade com isso. Tratar o indivíduo ao ponto de ajudar o indivíduo, ensinar o indivíduo a lidar com todos os pontos nocivos da vida, porque a vida tem pô, aflições, né, momentos de adversidade, sem com que esse indivíduo precise dopar as suas emoções, né, e dopar vem da ideia da dopamina. Isso é um trabalho robusto que vai surtir muito mais efeito do que o foco na droga. Então, quando a gente olha para os gatilhos que o indivíduo tem, o gatilho desse indivíduo pode ser a própria mãe. O gatilho desse indivíduo pode ser o próprio pai. Então, a gente precisa prestar atenção no indivíduo como um contexto geral. Então, se você entende o indivíduo em um contexto geral, você aumenta a possibilidade de ajudar esse indivíduo, certo? Então, eu espero que com essa ótica distinta ao longo das nossas aulas, vocês consigam ampliar a visão, a ótica de vocês em relação ao dependente químico e à dependência química. O dependente químico é uma coisa, a dependência química é outra coisa. A dependência química está relacionada ao uso de drogas, mas o dependente químico não se resume em uso
de substâncias. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.